Então, o meu nome é Sabrina, tenho 27 anos, sou do Distrito da Guarda e quando eu falo da minha história costumo dizer que tenho um percurso muito tradicional. Eu sempre fui aquela miúda super boa aluna, no secundário, acabei com uma ótima média e na altura veio para cima da mesa ir para a área de medicina. Na altura não consegui entrar e foi assim que me tornei médica dentista. Comecei a trabalhar desde cedo, aos meus 15, em trabalhos de verão e sempre fui aquela pessoa muito poupada com o objetivo de atingir a minha independência financeira o mais cedo possível e depois, efetivamente, quando comecei a trabalhar na minha área, comecei a perceber que se calhar a realidade não era bem como eu achava que iria ser. Eu gosto muito da minha área, mas efetivamente comecei a comparar-me com pessoas mais velhas, com os seus 30, 35 e eu na altura, com os meus 23, comecei a perceber que não me identificava com esse estilo de vida, porque eu quero muito constituir família e quero sobretudo ter tempo, que era algo que eu não via acontecer. A nível financeiro não estava mal de todo, eu comecei por trabalhar em 2 clínicas e passado algum tempo passei a trabalhar numa 3ª clínica, portanto a minha realidade era trabalhar de segunda a sábado em 3 clínicas e financeiramente não estava mal, a média é péssima, obviamente, mas não estava mal para aquilo que é a média. Só que eu tinha o fator sei poupar, ganho acima da média, mas projetando isso no futuro e comparando com pessoas da minha área, eu via que não tinham liberdade de tempo. E assustava-me não ter tempo à minha família, não ter tempo aos meus hobbies. Eu já não estava a ter tempo para mim, mas não queria de todo abdicar do patamar financeiro que eu tinha atingido. E quando eu conheci o GBR, há cerca de 4 anos, quase 5, estes temas eram totalmente novos para mim. Portanto, eu percebia zero sobre finanças pessoais, nunca tinha pensado em fazer algo diferente, além de ser médica dentista, percebia zero da área de empreendedorismo e, apesar de serem termos totalmente novos, aquilo que eu vi no GBR foi um conjunto de pessoas que pensam de forma diferente e, por causa disso, agem de forma diferente e isso gera resultados diferentes na vida delas. Conheci pessoas muito mais desenvolvidas, com objetivos bem definidos, pessoas que tinham um plano para a sua liberdade financeira e o meu plano era zero. Portanto, se me perguntassem onde é que tu te vês daqui a 5 anos, eu não saberia responder de todo. Foi muito desconfortável para mim iniciar o GBR porque eu sempre fui uma pessoa um pouco mais introvertida, uma pessoa um pouco mais fechada no meu canto e eu também queria muito desenvolver-me a nível pessoal. Foi sobretudo por essa razão que eu decidi iniciar e depois, quando descobri este mundo das finanças pessoais, a minha vida mudou completamente. Comecei a definir um plano com o GBR. O meu primeiro objetivo era manter o meu patamar de rendimento, mas criando mais tempo na minha vida. E aquilo que o GBR me ensinou foi a ter um plano para eu começar a comprar tempo. Comecei também a desenvolver o negócio do GBR nos meus tempos livres. A parte boa é nós termos acompanhamento de pessoas com mais experiência, não ser necessário muito tempo. Percebia zero sobre esta área e comecei a adorar, não só aprender, mas também poder passar isso a outras pessoas. E quando comecei a ver alguns rendimentos a trabalhar a partir de casa, e vou ser sincera, tinha uma ligeira inveja boa das pessoas que podiam trabalhar a partir de casa, gerir os seus horários, eu comecei a pensar, ok, se outras pessoas conseguem ganhar mais e já criaram uma liberdade de fazer isto a full time, por que não isso também se tornar uma realidade para mim? E então fui crescendo, à medida que fui crescendo aqui no GBR, na vertente de negócio, deixei a 3ª clínica, depois deixei a 2ª clínica e atualmente trabalho apenas numa clínica, 2 dias por semana e o resto dos dias trabalho a partir de casa. O GBR também me permitiu definir um plano de investimento. No ano passado, em setembro, investi em imobiliário, portanto fiz a minha primeira compra do apartamento e digamos que foi um processo muito desafiante, porque fiz esse investimento sozinha e, portanto, fiz obras também, gerir tudo isso foi bastante desafiante, mas também foi graças ao mindset que eu desenvolvi no GBR, de assumirmos a responsabilidade, de aprender muito a comunicar, a focar nas soluções quando todos os problemas estavam a surgir, que eu consegui concretizar esse investimento e foi um grande passo no que toca à minha liberdade de tempo, porque hoje em dia esse mesmo investimento imobiliário mensalmente rende-me cerca de 1.700 euros e, portanto, abriu muito espaço não só para eu ter mais tempo e mais liberdade de escolha, como também para eu conseguir alavancar aquilo que é o meu plano de investimento. Uma das coisas que o GBR nos ensina é nós pensarmos mais no longo prazo do que no curto prazo e a verdade é que, graças ao GBR, todo esse lucro que eu estou a ter, estou a reinvesti-lo, ou seja, estou a aplicar os conhecimentos, que é isso que nós falamos muito no GBR, não é só a teoria, mais do que saber é nós estarmos a colocar em prática e estar nesta comunidade com estas pessoas, cria aquela pressão saudável para nós estarmos então a colocar tudo aquilo que nós aprendemos na prática e depois, claro, que os resultados acabam por ser espetaculares. Existem outros testemunhos de pessoas que estão a criar a mesma realidade e a verdade é que hoje em dia sinto-me
com muito mais liberdade, ou seja, estou muito longe daquilo que eu quero atingir, obviamente, e estou muito grata e muito entusiasmada por aquilo que o GBR vai ser nos próximos 5, 10, 15, 20 anos, não só para mim, mas também para as pessoas que, entretanto, iniciem esta jornada, mas efetivamente, se não fosse o GBR, eu não teria de todo colocado em prática este tipo de conhecimentos, até porque nem sequer os tinha, e por isso eu estou mesmo entusiasmada com aquilo que nós vamos construir a partir de agora. O GBR, e eu acho que as pessoas que estão cá há mais tempo acabam por perceber isto, o GBR está dentro de cada um de nós, ou seja, como o GBR é muito a parte de desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento do nosso mindset, a forma como nós agimos com os outros, nós temos um lema, não é por assim dizer um lema, mas falamos muitas vezes nisto, que é deixar sempre os lugares e as pessoas melhores do que aquilo que nós encontramos. Então é uma forma de estar na vida, e eu sinto que se o GBR acabasse, eu ia levar tudo aquilo que eu aprendi, não só para os meus filhos, mas também para as pessoas à minha volta. Aliás, já o faço e já sinto esse impacto nas pessoas à volta, ou seja, as pequeninas coisas que nós vamos aprendendo aqui logo desde o início, nós começamos a passá-las para as pessoas à volta e as pessoas começam a notar essa diferença em nós e depois também começam a notar essa diferença nelas. Eu não consigo pensar no GBR a acabar, sinceramente. Aliás, hoje em dia, quando me perguntam quem é que era a Sabrina antes do GBR, eu tenho uma séria dificuldade em conseguir pensar nessa altura da minha vida. Aliás, isso aconteceu até há bem pouco tempo, em que me perguntaram, olha, como é que era a tua vida antes do GBR? E eu dizia 2 frases e logo a seguir estava a passar logo para a parte de, olha, conheci o GBR e aprendi isto, a minha vida mudou neste sentido. Por isso, o GBR não vai acabar, porque os temas que nós falamos são temas intemporais, são temas mesmo necessários, aliás, que deviam ser obrigatórios, e cada um de nós, e felizmente nós estamos a crescer imenso, vai levar sempre esta mensagem do GBR.